Chegamos ao sábado da oitava da Páscoa e é-nos oferecido o relato do Evangelho de São Marcos sobre as aparições do ressuscitado. São relatos curtos. Concretamente, o Evangelho de São Marcos fala de 3 aparições do Senhor ressuscitado e sublinha a incredulidade que ocorreu. Quanto lhes custou crer? A primeira aparição foi a Maria Madalena. E ela sim acolheu o anúncio da ressurreição. Mas quando foi contar aos discípulos, aos companheiros, diz que não a acreditaram. Depois, em segundo lugar, diz que apareceu a 2 que iam a caminho do campo. Parece ser que se refere aos 2 discípulos de Emaús, que narra São Lucas. E diz que estes 2, quando tiveram esse encontro com o ressuscitado, correram a contar aos outros, e também eles não acreditaram. E em terceiro lugar, diz que apareceu aos 11 apóstolos que estavam sentados à mesa. E quando apareceu diante deles, recriminou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, antes de os enviar a pregar. Curiosamente, o Evangelho de São Marcos sublinha essa dificuldade em crer. Bem, são 3 os elementos necessários para chegar ao ato de fé, para crer. O primeiro, o testemunho. Alguém dá testemunho. Neste caso, o próprio Cristo, que se mostra. Mas também é necessária a graça de Deus. Sem a graça de Deus não somos capazes de fazer o ato de fé, de que aquele que se aparece é Jesus ressuscitado. Primeiro é necessário o testemunho, segundo a graça de Deus. E, em terceiro lugar, também é necessária a atitude pessoal correta. E, no caso destes relatos de São Marcos, o que faltava? Faltava o testemunho. Não o testemunho. O testemunho certamente o tiveram, não é? A prova é que Maria Madalena acreditou. E aqueles 2 apóstolos que iam pelo caminho acreditaram. Mas foram os outros que não acreditaram, não é? A graça de Deus é que faltava. Não, a graça de Deus eles tinham. Por isso, Jesus Cristo os repreendeu por não terem acreditado, porque tinham a graça e, no entanto, não acreditaram. Portanto, se tinham o testemunho e tinham a graça de Deus, o que faltava era a atitude pessoal. A atitude pessoal que não era a correta. Tinha-se endurecido o seu coração, tinham-se desiludido com o que aconteceu. Estavam pessimistas e não estavam abertos para acolher essa mensagem. Este Evangelho de São Marcos ajuda-nos ou convida-nos a lutar contra a incredulidade. A ver qual é a nossa atitude interior. Às vezes há muitas pessoas que travam uma grande batalha com a sua incredulidade, com a sua dureza de coração. Lembro-me de uma expressão de Grayson Greene, que foi no século XX escritor, argumentista e crítico literário. E Grayson Greene diz numa expressão, lutando ele contra a incredulidade, diz: não acredito na minha incredulidade, Senhor. Ofereço-te a minha dúvida. Uma expressão corajosa de quem quer purificar a sua atitude interior para poder abrir-se ao ato de fé.